atender a meta 9, estabelecida pelo CNJ para o corrente ano de 2020, que consiste em integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030. Para saudar os presentes e proceder à abertura deste evento, usará a palavra o excelentíssimo desembargador do Trabalho Decano do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, desembargador Vicente José Malheiros da Fonseca, que, neste ato, representa a presidência deste egrégio tribunal. Boa tarde a todos. Eu estou no exercício da vice-presidência e a vice-presidente que está no exercício da presidência do tribunal, doutora Meriane, solicitou-me ontem à tarde que a substituísse e, por evidente também, substituísse a presidente do tribunal, que está de licença médica, a doutora Pastora. A desembargadora Pastora Leal, que deveria estar aqui, ela não pôde estar porque está de licença médica. E a doutora Meriane, que está na presidência, Sua Excelência é vice-presidente, não pôde, por algum outro compromisso, estar aqui presente. Então, é com grande satisfação que eu participo na abertura deste evento, já anunciado pelo cerimonial, ao mesmo tempo que eu gostaria de fazer a saudação muito especial aos meus colegas magistrados, antes de tudo, ao doutor Jorgenô de Souza Franco Filho, que é juiz togado do nosso tribunal, melhor dizendo, entrou como juiz togado, hoje desembargador do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, a colega doutora Suzy Elizabeth Cavalcante Cury, nossa desembargadora também do nosso tribunal, ao doutor Raimundo Itamar Lemos Fernandes Júnior, que é juiz do trabalho, titular da 16ª Vara de Belém, além de que é gestor regional suplente do programa Trabalho Seguro, e ao colega que deve estar neste momento lá em Macapá, que é o doutor Neistane Moraes Maranhão, que é juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá. Diversos temas serão expostos neste nosso seminário e que certamente serão anunciados no momento próprio pelo cerimonial, mas em linhas gerais, como foi dito pelo nosso cerimonial, nós estamos agora a realizar um webinar, outros chamam webinário, que nada mais do que é um seminário pela web. E o nosso tema central, reflexões para um ambiente de trabalho seguro na região amazônica. Antes de prosseguir, eu quero também saudar todos os servidores que estão a nos dar apoio, o cerimonial, a ASCOM, a CETIM, todos os servidores, não só servidores, advogados, membros do Ministério Público, estudantes, povo em geral que está a nos ouvir ao vivo, ouvir e assistir ao vivo, pelo nosso canal no YouTube. Mas sim, eu ia falar, e agora falo, que dentro do tema geral, as reflexões para um ambiente de trabalho seguro na região amazônica, que é a nossa área de atuação, os temas que serão tratados conforme a nossa programação, em linhas gerais, são trabalho seguro e agenda 2030, o que esperar, pelo nosso colega, doutor Jorgenô Franco Filho, trabalho escravo contemporâneo e o ODS 8, como superar o desafio, pela nossa colega, desembargadora Suzy Cury. Tratará do tema ou
a questão relativa a direito internacional, direito do trabalho e sustentabilidade, colega Dr. Raimundo Itamar Fernandes. E, ao final, para tratar sobre a Amazônia, sustentabilidade e meio ambiente do trabalho, ele que escreveu tantas vezes sobre esses temas. Aliás, nossos colegas todos dominam muito bem cada uma das matérias, foram escolhidos a dedo, o doutor Ney Maranhão. Eu quero, então, ao tempo em que anuncio que está aberto este nosso seminário pela web, este nosso webinar, desejar aos colegas palestrantes e a todos os participantes pleno sucesso, já tenho certeza que vai ocorrer pelo altíssimo nível intelectual, científico dos 4 magistrados que aqui se encontram, Jorgenor, Suzy, Itamar e Ney. Desculpe agora chamar pelo primeiro nome, que é uma forma carinhosa de dirigir a todos eles, não é? E, ao tempo em que declaro aberto este evento, quero aproveitar a ocasião para registrar um desejo de votos de pleno restabelecimento de sua saúde à nossa presidente titular, que é a doutora Pastora de Socorro Teixeira Leal. Então, devolvo a palavra ao chefe do cerimonial para prosseguir com as nossas atividades de hoje. Boa tarde, mais uma vez, a todos. Para proferir a primeira palestra do dia, com o tema Trabalho Seguro e Agenda 2030, o que esperar? Usará a palavra o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Jorgenor de Souza Franco Filho. Eu quero cumprimentar o presidente da sessão, o desembargador Vicente Fonseca, me congratular com Sua Excelência pelos exatos 6 minutos que falou. O seu poder de síntese foi realmente admirável e eu me congratulo com Vossa Excelência, porque, conforme me disse o doutor Claro, que foi o que organizou, também foi quem contactou comigo para falar aqui, nós temos entre nós expositores entre 15 a 20 minutos. Parece que em 1 hora a rede cai. E eu estava preocupado que nós fôssemos nos estender demais. Eu fico com medo de eu me estender demais. O tema que me foi dado a tratar é Trabalho Seguro e Agenda 2030, o que esperar disso aí. Já disse o doutor, eu quero cumprimentar a colega doutora Suzy, doutor Itamar, que sabe perfeitamente o imenso carinho e admiração que eu tenho por ele de longuíssima data. Eu sou macaco de auditório integral do doutor Itamar. Sei que ele ainda terá muitos voos muito altos para fazer. E eu fico aqui na torcida por ele. Quero cumprimentar o doutor Ney Maranhão, que organizou um livro para me homenagear e que é meu confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho e um dos mais brilhantes juristas do nosso país. E cumprimentar a todos os demais que estão aqui, que nos ouvem pelo YouTube. Como já disse o doutor Fampa, o sentido principal da Agenda 2030 é que se chegue em 2030 com pleno emprego, produtivo e com trabalho decente para todos os homens e mulheres. Eu estou lendo o item 8.5. Homens e mulheres, inclusive jovens e pessoas com deficiência e remuneração igual para trabalho de igual valor. Eu quero inicialmente dizer aos senhores que eu não acredito nisso. Isso é um texto muito bonito, mas que não vai produzir muitos efeitos. Isto não é de hoje. Nós já tivemos outras agendas ao longo da história mais recente do mundo e as datas vão só se adiando. De 2000 para 2010,
para 2020, para 2030, e adiaremos depois para 2040, para 2050, e assim todo o tempo. Porque os objetivos desta Agenda 2030, em 2015, foram 3. Erradicação da fome e da pobreza, que não foi conseguido. Desenvolvimento sustentável, o que ainda está sendo tentado. E a parceria global, que é um belíssimo sonho. Então, nós estamos vivendo no momento de sonhar. E é muito bonito, porque quando a Agenda 2030 foi feita em 2015, quando a ONU completava os seus 70 anos, o que é que se pretendia? Era esse problema, mas ninguém cogitava de, no meio do caminho, aparecer uma pedra chamada coronavírus. Que desarticulou tudo o que havia sido planejado. Vejam o que é que quer a proposta. Erradicar até 2030 a pobreza extrema, especialmente dos que vivem com menos de $1,90 por dia. Isso é o que a Organização dos Estados Americanos, desde a última reforma na sua Carta de Bogotá, inseriu. Naquela carta foi inserida uma expressão nova chamada pobreza crítica. Nós não vemos no fim do túnel luz para acabar a pobreza crítica. O que nós vemos no resto do mundo todo é aumentar. Para que se tenha ideia, segundo a Organização Internacional do Trabalho, 2,3 milhões de trabalhadores, 2,3 milhões trabalhadores morrem por ano. E o Brasil é o 4º lugar na escala de mortos. É o 4º. Mas não é só isso. Nós reclamamos de salário. A Austrália tem o salário mínimo de $2.540 americanos. O salário mínimo brasileiro corresponde a $305 americanos. É 8 vezes menos que a Austrália. Não nos queixemos. Na África, o salário mínimo mensal no Burundi é de $7 mês. Mês. Dividamos por 30. Ou então vamos mudar. Vamos para Bangladesh, $58 mês. Ah, mas eu não quero ir para a África, eu quero ir para a Europa. Então vou para a Bulgária. $74 por mês. Está na hora de nós nos repensarmos um pouco o que é pobreza, o que é miséria e o que é que se pode almejar no futuro. Porque é um trabalho que se pretende seguro, onde o povo é pobre e, portanto, mal alimentado, nós não teremos segurança alguma. Teremos um discurso utópico muito bonito, mas utópico. Precisamos fazer um ajuste de competência. Precisamos reavaliar algumas coisas. Precisamos, afinal, definir se Covid-19 é uma doença ocupacional ou não é uma doença ocupacional. Precisamos resolver um problema sério que não é alterar, mas ajustar a legislação constitucional brasileira. E acabar com esta panaceia de que resolve acidente de trabalho a justiça comum. E deixar para a justiça do trabalho a sobra. A justiça do trabalho tem que ser competente para apreciar o acidente de trabalho. Nós é que somos competentes para isso e ninguém mais.
É a mesma coisa que greve. Greve, quem tem competência é a Justiça do Trabalho. Está na Constituição. O resto é exercício de retórica. Coisa, aliás, muito comum no Brasil. Mesma coisa a Previdência Social, competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ninguém arrecada mais do que nós, além da própria Previdência. Mas é da Justiça Federal. E quando, dias atrás, se pretendeu fazer um seminário conjunto entre duas instituições desse gênero, houve uma grita danada porque não queriam juntar com o direito do trabalho, porque não pode. Ora, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo isso porque é preciso que se tome alguma providência e que a súmula 235 da STF, por exemplo, seja revogada. Diz esta súmula, é competência para ação de acidente de trabalho é justiça civil comum, inclusive segunda instância, ainda que seja a parte autarquia seguradora. E isso é tema da repercussão geral 414, quando nós temos a estrutura toda necessária. É preciso, meus senhores, e eu já estou me firmando porque tenho mais pouco tempo, é preciso, meus senhores, que nós vejamos que o que se pode esperar dessa Agenda 2030 em termos de Brasil é rever a postura que a Justiça do Trabalho precisa ter e o conceito que ela tem que ter dentro da sociedade brasileira. Ou nós fazemos isso, ou nós só sobraremos. Nós não sobraremos. Vamos só sobrar. O dicionário diz o que é. Eu não sei. Nós temos a estrutura e a expertise para fazer tudo isso. Aliás, nós temos estrutura de sobra e expertise e ninguém duvide. A prova está os eminentes juristas que vão falar depois de mim e o que falou antes de mim. Que mostram o seu talento e a sua capacidade. O que é que nós podemos esperar do mundo pós-pandemia? Portanto, do mundo pré-Agenda 2030. A diferença entre ricos e pobres não vai diminuir, ela vai continuar. Eu não estou com bola de cristal, mas isso não é muito difícil se adivinhar. Todos nós já sabemos que não vai acabar. O diálogo, que antes era leste-oeste, da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, agora é norte-sul. Provavelmente o doutor Itamar, ao cuidar do seu tema de direito internacional, que é um tema magnífico, deve abordar esse ponto. Agora, o diálogo não é mais leste-oeste, é norte-sul. É rico e pobre. Porque o pobre daqui de baixo só tem a matéria-prima, mas não faz a manufatura. Então, nós temos que vender a matéria-prima a preço de nada e comprar o produto a preço de tudo. Quer dizer, a mesma coisa que nós poderíamos fazer, nós não temos infraestrutura para fazer e por razões que não vêm ao caso examinar aqui. O custo mundo é muito elevado. É elevadíssimo e não há vontade verdadeira de erradicar os problemas que só tendem a crescer. O que se constata hoje é uma estranha expectativa de um nacionalismo exacerbado. E nós esquecemos de unir. Nós estamos separando. Quando o mundo tem que se unir. Nós somos um planeta tão insignificante no contexto do mundo que se continuarmos brigando da forma como nós brigamos, já basta as nossas brigas intestinas, que são cada vez mais intestinais do que nunca. E a maioria delas desnecessárias. Desnecessária. Quando nós conseguimos superar essas pequenas divergências internas nossas que não levam para lugar nenhum, nós vemos que as divergências entre os países são muito maiores e que nós precisamos também superá-las. E só basta ter boa vontade para fazer isso. Dados das Nações Unidas de 2018 registravam
que existem 820 milhões de pessoas com fome no mundo. Fome é vontade de comer, é falta de comer. A fome mata. E as próprias Nações Unidas já vão garantindo logo. A tendência da pobreza é aumentar. E com ela aumenta a fome. Então vejam, senhores, meus caros, que a perspectiva que tem concretamente a Agenda 2030 para a comunidade brasileira e para a comunidade internacional, eu digo 2030 para facilitar, e para a comunidade internacional de modo geral, é apenas uma proposta de princípios éticos, morais, de muita significação, mas que nós precisamos nos imbuir do verdadeiro espírito de harmonia, solidariedade, ô palavrazinha preciosa, e amor ao próximo. É isto, talvez, que nos falte. Precisamos, e eu anoto aqui alguns pontos para me firmar. Primeiro, é necessário, com toda a vênia, a Igreja Católica Romana, que se implemente mecanismos de controle de natalidade. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos ter mais morte, não é mais nascimento, nós vamos ter mais morte. Por fome. Basta ver na televisão. Precisamos fazer transferência de tecnologia dos países ricos para os países pobres. Ricos em termos tecnológicos. E pobres aqueles que não têm tecnologia. E não ter tecnologia não é ser Brasil. O Brasil tem até uma razoável tecnologia. Mas a África não tem. Alguns países asiáticos nem sabem o que é isso. A maioria do povo africano não sabe nem o que é telefone celular. Precisamos ter um controle ambiental seríssimo. Clima, temperatura, as queimadas, o efeito estufa, aquilo que tradicionalmente nós repetimos e que precisa ser ajustado. Para isso, melhor do que eu falará o eminente professor Ney Maranhão, que é especialista nesta área de meio ambiente e trabalho. Embora eu esteja falando aqui, tecendo breve consideração sobre o tema geral ambiental relativo à Convenção do Clima, por exemplo, que o Brasil, que os Estados Unidos da América denunciaram, e os Estados Unidos da América são um dos maiores poluidores do mundo. Não são o maior, mas são um dos maiores. No final, o que resta de tudo isso, com a Agenda 2030, com a Agenda 2040, que virá depois, com a Agenda 2050, que virá mais tarde, o que nós temos que ter é o que sempre Antônio Maria dizia, era um jornalista brasileiro que sempre dizia que era a nossa profissão, a profissão do brasileiro. Esperança. É isso que nós não podemos perder. Nós não podemos perder a esperança. Porque sempre que nós temos esperança, ela se renova na expectativa de que no futuro nós consigamos momentos melhores. Eu, apesar de ser muito cético com relação à Agenda 2030, pelas razões que já tentei pontuar muito brevemente aos senhores, eu faço votos de que as propostas que estão sendo feitas pelos autores desta agenda consigam frutificar proximamente, embora eu não veja isso muito satisfatoriamente, porque me parece que são enunciados bonitos, mas de pouca aplicação prática, considerando o menos interesse dos países desenvolvidos, ou seja, dos países de cima, em relação a nós outros países de baixo considerando o Equador com uma linha de separação entre norte e sul. Eram essas, senhor presidente e meus caros colegas, as considerações que eu quero fazer, e quero reiterar
meu agradecimento muito sensibilizado ao doutor Walter Roberto Faro, que é o coordenador do Trabalho Seguro no Pará, e que me convidou para participar deste seminário pela internet. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jogenor Franco Filho, com as palavras muito realistas e sempre com um domínio que caracteriza a Vossa Excelência desses temas tão importantes para o Brasil e para o mundo inteiro. Parabéns. Continua a palavra com o cerimonial para prosseguir nas nossas atividades. Agradecemos ao desembargador do Trabalho, Georgenor de Souza Franco Filho, pela notável contribuição a este seminário, e dando prosseguimento ao evento, para falar sobre o tema Trabalho Escravo Contemporâneo e o ODS 8, como superar o desafio, usará a palavra a excelentíssima desembargadora do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Suzy Elizabeth Cavalcante Cury. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com amigos, colegas de trabalho, doutor Vicente, que no tema trabalho escravo contemporâneo é um precursor, né, no regional e reconhecido no Brasil inteiro. Meu querido amigo doutor Georgenor de Souza Franco Filho, que sempre está a nos iluminar aqui no tribunal. Raimundo Itamar e Ney, que são dois juízes maravilhosos, dois juristas, duas pessoas que eu respeito muito e que gosto muito de ouvir sempre. Eu agradeço esse convite e ao doutor Walter Faro e ao Trabalho Seguro, né, que aqui, ao doutor Itamar, que está aqui representando, né, o Comitê do Trabalho Seguro, que sempre está à frente desses momentos precursores, né, aqui na nossa Justiça do Trabalho. Nós já tivemos seminários aqui do Trabalho Seguro, que geraram uma série de consequências reais, né, efeitos reais na sociedade. Isso muito me deixa feliz. Eu preparei uma apresentação muito breve, apenas para pontuar muito rapidamente alguns aspectos do tema, né? Eu acho que está dando para ver bem, não está, Daniel? Fampa. Está bem, né? Está dando. Perfeito. Ok. Obrigada. Bom, eu quis dar uma situada no que diz respeito, no que se entende por esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Na verdade, como já destacou o desembargador Georgenor, são objetivos globais, né, para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima, e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. É inegável esse aspecto onírico, né, uma coisa assim de desejo da humanidade de melhorar. Então isso pode ser tido como uma quimera, mas eu acredito que, se nós formos dando passo a passo, podemos, pelo menos, dizer que tentamos e nos esforçamos para que isso acontecesse. Então, são os objetivos para atingir a Agenda 2030, são 17 objetivos e 169 metas. Isso já dá um belo susto, né? Porque cada objetivo desse se destrincha em inúmeras metas. Então, só no objetivo 8, né, que é o objetivo que eu vou falar do trabalho decente, tem inúmeras metas, e cada uma delas representa um mundo de problemas que nós devemos tentar contribuir para minorar, pelo menos. Então, essa Agenda 2030, ela foi pactuada pelo Brasil e mais 192 países que integram a ONU, e o judiciário, qual é o papel do judiciário?
Então, por isso que nós estamos aqui. Na verdade, o Poder Judiciário instituiu, lá em setembro de 2018, um comitê para avaliar a integração das metas do Poder Judiciário às metas indicadores da ODS. Então, unir aquilo que nós já temos como metas do Poder Judiciário que devem ser perseguidas pelos tribunais com aquelas metas que provêm dos ODS. Eu lembro perfeitamente que, na época ainda era presidente, o ministro Toffoli, numa reunião que houve do CNJ lá em Foz do Iguaçu, ele lançou essa ideia, né, foi exatamente em novembro de 2018, outubro de 2018, e ele lançou essa ideia e foi instituído esse comitê interinstitucional para avaliar essa integração de todos os tribunais dos países. Foi também feito um pacto pela implementação dos ODS da Agenda 2030, botei 2020, né? 2020 está na minha cabeça. Um ano que esperamos que termine logo. 2030 no Poder Judiciário e no Ministério Público, firmada com a ONU. A resolução CNJ criou 296, criou uma comissão permanente de acompanhamento desses objetivos e da Agenda 2030. E nos envolveu todo o Poder Judiciário nessa agenda por meio da Meta Nacional 9, que é integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, consistente em realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. A Meta 9 é válida para os seguintes segmentos da Justiça: STJ, Justiça Estadual, Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar da União e dos Estados. Então, é aqui que aparece esse nosso compromisso e, em razão desse nosso compromisso, o Programa Trabalho Seguro está patrocinando esse seminário, né, como uma das medidas que serão implementadas a fim de que nós possamos tentar atingir essa meta. Eu destaquei, dentre os vários ODS, né, o ODS 8, que diz respeito ao trabalho decente e crescimento econômico. Vejam, eu só destaquei os 2 pontos principais que dizem respeito ao trabalho decente, que me pareceram relevantes e que eu acredito que nós, na Justiça do Trabalho, possamos contribuir para o atingimento, né? Então, o ODS 8 objetiva promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Bom, promoção do emprego pleno, isso cabe ao Poder Executivo, né, através de políticas públicas, que, infelizmente, não há mais uma política de emprego, foram desmontados todos os programas que nós tínhamos e as políticas públicas que nós tínhamos de geração de emprego, e isso, não só isso, mas toda essa situação trazida pela Covid-19, a recessão que o país, ou estagflação que o país está passando, tudo isso faz com que os índices de desemprego só aumentem e o trabalho precarizado também só aumente. Engraçado que o estado do Pará é o estado que tem mais trabalhadores precarizados, né, em todo o Brasil. E nós deveríamos, então, ter políticas contra isso. Mas eu acho que é dentro do trabalho decente que o Poder Judiciário Trabalhista pode dar uma contribuição mais decisiva. E há 2 itens no objetivo 8 que dizem respeito exatamente à questão do trabalho decente. O 8.3
promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. E o 8.5, até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor. Então, nessa parte final do objetivo 8.5, é que me parece estar uma grande possibilidade de contribuição da Justiça do Trabalho para o atingimento de pelo menos desse item do objetivo 8, né? E o interessante é que o CNJ, ele criou uma métrica muito clara para saber se o Tribunal do Trabalho, ou qualquer Tribunal do Trabalho, e no caso, nosso Tribunal do Trabalho, vai cumprir ou não essa meta 9. E a métrica é estabelecida assim: o tribunal tem que escolher um dos ramos do direito previsto no sistema de gestão das tabelas processuais unificadas, eles fornecem essas tabelas, escolher um dos 3 assuntos mais demandados no acervo dos tribunais e um dos 17 ODS relacionados ao assunto escolhido. Aqui, me parece que surgiu uma grande dificuldade, porque eu fui à gestão das tabelas processuais unificadas, ao sistema de gestão proposto pelo CNJ, não sei como foi a participação do Judiciário Trabalhista aqui nesse ponto, se houve essa possibilidade de participação de contribuição, mas simplesmente foram escolhidos os assuntos mais demandados: verbas rescisórias, assédio moral e equiparação salarial. E me parece que, tirando o assédio moral, né, e a equiparação salarial não ficou muito bem esclarecida, mas isso não permite que se estabeleça uma real política dentro do próprio Judiciário Trabalhista para combate. Se nós, por exemplo, tivéssemos selecionado, fosse possível selecionar o trabalho escravo contemporâneo, que do que trata exatamente a norma 8, a ODS 8 e as suas diversos subitens, nós teríamos uma possibilidade de contribuir de uma forma mais efetiva. Como? Selecionando as ações, julgando, dando prioridade a essas ações que envolvessem trabalho decente, que envolvessem meio ambiente do trabalho. Então, é isso que é a etapa 2. O tribunal tem que elaborar um plano de ação com essa metodologia aqui, que eu não sei o que é, mas que o Neto deve saber, o pessoal nosso do planejamento deve saber, com foco na prevenção ou desjudicialização do assunto escolhido, e tem que realizar as ações que planejou. Como nós faríamos, então, a prevenção? Eu acho que nós poderíamos, e isso aí é uma sugestão que eu acho que é factível, e o próprio programa Trabalho Seguro talvez pudesse realizar, nós poderíamos reunir vamos dizer, nós não temos os 10 maiores devedores, então nós poderíamos selecionar alguns dos maiores violadores, vamos dizer assim, do trabalho decente dentro da nossa região e tentar estabelecer negociações, acordos com eles, por meio do Sejusc, para que essas práticas fossem, aos poucos, sendo realmente eliminadas. Porque quase sempre me parece que nós estamos enxugando gelo, né? Julgando a ação, condena por dano moral, 10 mil, 20 mil, 30 mil, e a gente só vê em outras ações e outras condenações e as questões de fundo que vão realmente implicar prevenção, né, não vêm sendo realizadas, tá?
Vejam que a meta vai ser considerada cumprida se até o final do ano de 2020 o tribunal elaborar e encaminhar o plano de ação e realizar as ações planejadas. Então, foi por esse motivo que nós já estamos em setembro, que eu acho muito relevante o seminário, e acho que ele deve ser o pontapé inicial para essa elaboração desse plano de ação, porque sem esse plano de ação, nós não estaremos cumprindo a meta 9 do CNJ, e nós sabemos que essas metas, elas acabam por, bem ou mal, certo ou errado, ranqueando os tribunais nacionais e possibilitando criação de cargos e outras, vamos dizer assim, outros benefícios, né, entre aspas. Então, me parece que nós, ou eu preferiria algo no trabalho decente, trabalho degradante, mas como nós temos essa lista de assuntos, talvez nós pudéssemos centrar no assédio moral e tentar elaborar um plano de ação dentro dessa metodologia para executar a partir de 2021, certamente, porque esse ano basta apenas elaborar e encaminhar esse plano, um plano de ação que eu acho que já teve um pontapé inicial, quando nós, na sessão passada do Pleno, aprovamos a redação final do nosso comitê interno de combate ao assédio moral, por meio de conciliações, etc., e também estender isso para que seja um plano mesmo que deva ser cumprido em 2021. O tempo não é muito, né, mas me parece que dá para fazer, começando a partir dessa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, e parece que é possível fazer. E essa participação dos tribunais, ela pode ser, vamos dizer assim, um pingo d'água num oceano, mas nós temos que começar por algum lugar. Então, me parece que se nós tivermos um foco em um determinado assunto específico, e esse assunto, de preferência, retirado desse sistema aqui de gestão das tabelas processuais unificadas, para que nós estejamos realmente atendendo a essa meta. Claro que o combate ao assédio moral é uma preocupação do tribunal, mas é uma preocupação, vamos dizer assim, que não está tendo um foco único. Eu acho que um plano vai ajudar realmente a que nós priorizemos ações que digam respeito ao assédio moral. Acho que na época em que o ministro Dallazen era presidente do TST, não sei se o doutor Vicente certamente lembra, havia uma determinação para que nós julgássemos, antes de qualquer outras ações que envolvessem acidentes do trabalho. E, além disso, nós tínhamos que comunicar, né, essas ações, a existência dessas ações para a União, a fim de que ela pudesse obter ressarcimento junto ao INSS, porque, no final das contas, o SUS acaba bancando uma série de questões que dizem respeito a acidentes de trabalho, que ele teria que se ver ressarcido. Então, algo nesse sentido, eu quis fazer uma palestra, digamos assim, muito propositiva para tentar auxiliar nessa construção desse plano de ação que nós temos que preparar até o final desse ano para começar a implementá-lo no ano que vem. O trabalho também, se for possível tratar do trabalho degradante, acho que na nossa região isso é um tema que é fulcral. Nós todos já tivemos situações de trabalho degradante, já vimos trabalho degradante em várias cadeias de valor regionais, no Dendê, no açaí, temos trabalho degradante na mineração, e isso merece o nosso combate também,
se for possível isso fazer parte do plano de ação, é algo que me parece ser relevante. Não sei quanto tempo eu gastei, Fampa. Faltam 2 minutos, doutora. Ótimo, então vou arrematar. Eu parei de contar, eu olhei ali e depois esqueci. Então, eu quero realmente dizer que acho que esses ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não serão todos cumpridos até 2030. Talvez poucos sejam cumpridos. Compreendo o doutor Jorgenô dizer isso, que é mais parece quimeras, né, sonhos. Mas eu acho que se aqui e ali nós conseguirmos escolher um ponto específico e trabalhar em cima desse ponto específico, isso já vai ser uma contribuição do Poder Judiciário Trabalhista para a melhoria, né, e para que se alcance esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que vão fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, devolvo a palavra ao presidente. Doutora Suzy, a sua manifestação, tal como a do doutor Jorgenô, muito rica, pena que o tempo seja muito curto, porque é binário, né? É seminário na internet, mas os temas estão bem definidos, as exposições que a colega apresentou, e me impressionou bastante o enfoque objetivo e prático apresentado pela colega, especialmente ao destacar a necessidade do plano de ação para cumprir aquela meta número 8, com subitens, não é? E eu já estava aqui tentando fazer um contato com o Neto, com o Rodopiano Neto, né? Porque eu estou apenas no eventual exercício da vice-presidência, aqui representando a presidência, e evidentemente que eu não tenho todas essas informações. Mas ele certamente terá, e ainda dará tempo, não obstante a pandemia, com algum esforço dará tempo, porque é um planejamento, e fica o agradecimento aqui, em nome da presidência, pela contribuição tão oportuna da colega, sempre muito eficiente, estudiosa e participando com brilhantismo desses eventos. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao cerimonial. Agradecemos a participação relevante da desembargadora do Trabalho, Suzy Elizabeth Cavalcante Cury, e para realizar a terceira palestra desta tarde, acerca do tema Direito Internacional, Direito do Trabalho e Sustentabilidade, usará a palavra o excelentíssimo juiz do trabalho Raimundo Itamar Lemos Fernandes Júnior, gestor regional suplente do Programa Trabalho Seguro e juiz titular da 16ª Vara do Trabalho de Belém. Eu pediria uma parte, doutora Suzy e os participantes, desculpa eu estar fazendo a intervenção, mas acho que é oportuna. O Rodopiano Neto, com quem eu estou fazendo um contato agora, já que é uma webinário, né? Também estou usando a internet para isso. Ele me respondeu. Eu perguntei, Neto, já temos esse plano de ação mencionado pela desembargadora Suzy? Ele me respondeu, em primeiríssima mão, sim, temos sim, doutor. Já foi doutor Vicente, eu vou tratar desse assunto. Já foi até validado pelo CNJ. Olha que beleza. Né? Então, a gente já pode ficar também um pouco otimista e foi validado. E se tiver que eu vou tratar um pouco desse assunto. Vai tratar sobre esse assunto, doutor Itamar? Bom, um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre o nosso plano. Então, isso não foi combinado, não, né? Não. Mas eles têm tamanha relação, desculpe a intervenção, mas para fazer esse registro do nosso eficiente servidor, que é o Rodopiano Neto. Se estiver a nos ouvir, eu pergunto, nossos cumprimentos. A apresentação desapareceu ou ela está aí? Não, é porque eu tenho que desligar aqui, ela apareceu e foi embora. Era só... Tá, deixa eu ver com o Fampa. Pois não. A tela está preta assim, doutor Itamar. Aqui. Ainda está sem apresentação, é isso? Isso. É melhor o senhor fechar a apresentação e começar novamente.
Agora desapareceu totalmente a apresentação. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Olha, enquanto está aparecendo, para a gente não ficar. Agora, posso continuar, doutor? Pode, doutor. Apenas para dizer, o Neto está me dizendo que o CNJ aprovou, validou o nosso plano na relatoria da conselheira Maria Tereza Willi, do CNJ, na sessão do dia 17 de setembro. Então, é coisa muito recente. O doutor Itamar certamente vai nos dar mais detalhes nesse aspecto, doutor Itamar. Pois bem não. sucedido na sua... Eu vou falar disso na parte da minha exposição. Eu quero cumprimentar o desembargador Vicente, nosso decano e mestre, desde quando iniciei na magistratura. Cumprimento o desembargador Jorge Nor, a quem tenho uma admiração muito especial e sempre recebo muita inspiração pela sua orientação de sempre na minha vida acadêmica e na minha carreira. Desembargadora Suzy, que tem também me dado uma grande contribuição desde o mestrado, e o meu amigo pessoal, doutor Ney, a quem gosto muito e considero como um irmão. Na verdade, nessa tarde, esse webinário tão auspicioso, eu gostaria de fazer uma rápida introdução, dizer assim, com base em Sartre, o conceito de desenvolvimento sustentável vai mais além de uma mera harmonização entre a economia e a ecologia, incluindo valores morais relacionados à solidariedade, que indica o estabelecimento de uma nova ordem de valores. Eu escolhi, na verdade, esse tema, porque o tema ele está incluído dentro de direito sustentável, o direito ao desenvolvimento sustentável, que é um tema de direito internacional. Estão nos instrumentos de direito internacional público as principais regras, ou o regramento, ou a regulação dessa matéria. E, como quando nós tratamos do assunto, nós vemos que direito ao desenvolvimento sustentável, ele inclui no seu ODS 8, o trabalho, que é um tema de direito do trabalho, né? E um dos aspectos do trabalho decente é o trabalho seguro, que nós temos o programa Trabalho Seguro no seu trabalho. Então, o trabalho seguro é uma característica ou um dos elementos para que realmente o trabalho decente se concretize. Quando nós estamos no âmbito do direito ao desenvolvimento sustentável, nós vemos um direito que tem se desenvolvido no plano internacional. Vários ramos do direito têm se desenvolvido sob maneira no direito internacional, especialmente as liberdades, por incrível que possa parecer. A primeira liberdade conquistada foi a do comerciante, conquistou no plano internacional, conquistou uma jurisdição internacional. Eu abordei isso ano passado no seminário em Lisboa, coordenado pelo doutor Ney, na mesa presidida pelo doutor Vicente, em que participou, tive a honra de ter ao lado o doutor Jorge Nor. E pude ali abordar, né, o direito de liberdade, na verdade, ele veio da Conferência de Berlim, e não propriamente de outros instrumentos, né? A liberdade foi extinta a escravidão e se passou a combater de uma forma concertada a escravidão, dando a liberdade de trabalho, e na Conferência de Versalhes, o direito do trabalho, através da OIT, que completou 100 anos ano passado, e tem disseminado padrões trabalhistas universais pelo mundo. E da mesma forma em relação ao direito sustentável. Assim, ele tem se desenvolvido no plano internacional. E a Conferência de Estocolmo, em 72, ela trouxe exatamente esse acento do meio ambiente para a temática do desenvolvimento, né? A temática do desenvolvimento era uma temática socioeconômica, e, por incrível que pareça, ainda continua ocorrendo em paralelo. Veja a matéria da época, a ONU considera integrados ecologia e desenvolvimento, né? Mas ainda assim, mesmo com essa conferência, em que verificou a necessidade de harmonizar a preservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico, ainda assim, dentro da ONU, na sede da ONU, os temas continuaram andando em paralelo, né? Um grande sócio-economista, que é Inácio Sachs, muito conhecido, escreve muito sobre o tema, influenciou, inclusive, nessa temática em Estocolmo, tem residido no Brasil,
e é um polonês francês, e tem tratado muito desse tema, né? Um eco-socioeconomista, é assim que ele se define, e a partir dessa conferência, essa temática do meio ambiente, ela veio para dentro do tema do desenvolvimento, né? E, no entanto, ainda assim, as discussões continuaram paralelas. Em 86, na Assembleia Geral da ONU, se voltou à Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento. Aqui, nessa declaração, nada de meio ambiente, mas se fixou um conceito de direito ao desenvolvimento muito interessante, o direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para ele contribuir, dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados. Esse conceito de desenvolvimento humano não fala do meio ambiente, né? A Conferência de Estocolmo ocorreu um pouco na década anterior, trata de ambiente, embora aborde a questão dos direitos culturais, dos direitos sociais, das liberdades, dos direitos políticos, e fale da necessidade de se garantir esses direitos humanos de tantas dimensões, nada ambiental foi tratado. Mas dentro da ONU, uma importantíssima comissão, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1987, presidida pela política norueguesa e também médica, foi primeira-ministra da Noruega, uma grande mulher, Gro Harlem Brundtland, liderou essa comissão e, ao final, se cunhou esse conceito e trouxe essa terminologia para dentro do direito internacional, e daí veio a disseminação agora do desenvolvimento, ganhando esse qualificativo, desenvolvimento sustentável, que significa um desenvolvimento que faz face às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras na satisfação de suas próprias necessidades. A partir dessa comissão, que conclamou a necessidade de uma cúpula ou de uma conferência global das Nações Unidas para tratar do tema do desenvolvimento sustentável, a partir do trabalho dessa comissão, a sustentabilidade entrou em definitivo na pauta global e na pauta das nações, não só as nações do Norte, mas as nações também do Sul. E então, se incrementando a partir do Rio 92, ou da Eco 92, como se chama, em que, embora não tivesse na sua terminologia, ou no nome da conferência, o desenvolvimento sustentável, né, houve uma conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco Rio 92, a Cúpula da Terra, não está no nome da conferência, o sustentável, os seus documentos, os instrumentos que saíram assinados por mais de 170 países, especialmente a Declaração do Rio de Janeiro, essa declaração da Eco 92, uma declaração vanguardeira e muito importante, já trouxe uma agenda também muito relevante, a Agenda 21, que a partir de então se começa a falar de uma forma muito intensa de governança global, de direito regulador, né, em nível internacional, e da governança como um tipo de executivo, mas que se realiza através da adjunção dos Estados, exatamente para efetivar essa pauta da governança. E essas cúpulas que foram se seguindo a Rio 92, foi muito, muito interessante essa conferência, porque afirmou o conceito de desenvolvimento sustentável, mais ou menos como eu falei, com base em Ingo Sarlet, observando esse aspecto relacionado com as gerações futuras, do desenvolvimento transnacional, intergeracional, a importância de se preservar tudo para as próximas gerações, para que essas próximas gerações possam também se realizar, também ter participação no desenvolvimento, também ter seu próprio desenvolvimento, e tudo isso teve como marco exatamente o Rio de Janeiro. E na Cúpula do Milênio, em 2000, a fotografia mais à esquerda, né, onde vamos dizer assim, os objetivos do milênio, objetivo de desenvolvimento do milênio, 8 jeitos de mudar o mundo, eles foram estabelecidos. E como primeiro objetivo, a erradicação da pobreza, está lá a questão do trabalho decente. E aqui eu tenho que fazer um parêntese, porque o trabalho decente ele é um dos 3 aspectos, né? É trabalho pleno, ou emprego pleno, produtivo, e trabalho decente. Emprego pleno, produtivo e trabalho decente. Aqui se juntam os 3 aspectos da sustentabilidade,
né? Emprego pleno é aquele emprego permanente, aquela forma permanente de estar tendo renda para sustentar a sua família, satisfazendo o aspecto social. Produtivo, porque o trabalhador ele precisa participar do processo produtivo para também se manter e causar o desenvolvimento, né? E também a questão ambiental, né, da decência do trabalho, porque o trabalho decente é um trabalho que ele é observado na questão ambiental como um todo, né? E a decência ela envolve uma questão ambiental. As condições de trabalho são ambientais, no sentido mais lato, né? E aí nós teríamos, então, os três aspectos, os três pilares do desenvolvimento sustentável se concretizando através do fator trabalho, ou no fator trabalho, que é o trabalho decente, com emprego pleno, com emprego produtivo, satisfazendo os pilares econômicos, sociais e também de meio ambiente. E as conferências se seguiram, né? Temos aí os objetivos do milênio para 15 anos, 2015, né? Aí se seguiu a Rio+10 em Joanesburgo, a Rio+20, que foi novamente no Rio de Janeiro, e aí veio a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 2015, 15 anos depois da Cúpula do Milênio, e essa cúpula veio, então, com a Agenda 2030, que é a agenda sobre a qual nós estamos tratando nessa tarde, em que, como os senhores puderam observar, depois da Conferência do Milênio de 2000, todas as conferências e cúpulas tiveram na sua terminologia, no próprio nome da conferência, desenvolvimento sustentável. Não meio ambiente e desenvolvimento, né? Não apenas desenvolvimento, não apenas meio ambiente, mas desenvolvimento sustentável. Há uma integração das três vertentes, desses três pilares que são necessários para o desenvolvimento. Tem que estar integrado, né? A questão econômica, a questão social e a questão ambiental precisam estar integradas no mesmo pensamento, né? E esse conceito que eu, hoje à tarde, apresento, né, ele se baseia na Declaração das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e também no conceito que já está em voga de direito sustentável, né, de desenvolvimento sustentável. Aí são unidos todos os elementos, o elemento econômico, o elemento social e o elemento ambiental para exatamente o desenvolvimento humano, como necessários, eles estão interligados, né? O que é a causa, o que as Nações Unidas, as nações entendem ser causa do não desenvolvimento? A degradação ambiental, especialmente a degradação ambiental, que já é algo do passado no norte, mas que está acontecendo muito no sul. Essa degradação é uma causa da falta de desenvolvimento. A questão de se consumirem demasiadamente, sem cálculo, sem medida, sem planejamento, os recursos naturais. E tudo isso é causa de não haver desenvolvimento. A falta de desenvolvimento social no sul, né, não haver consumo no sul, isso é causa de não haver desenvolvimento, a questão social, a questão econômica, e todas essas questões se implicam e são necessárias para exatamente satisfazer esse conceito e essa terminologia de desenvolvimento social. A Agenda 2030, portanto, veio, como disse a doutora Suzy, com esses 17 ODS, que são aí, além dos ODS, nós temos mais 169 metas que estão também previstas, e mais 232 indicadores para exatamente concretizar essa agenda de governança global. Governança é um novo conceito, né? Não é poder executivo, do mesmo jeito que do lado desse conceito de governança está direito regulador, não é poder legislativo, e assim as coisas vão acontecendo globalmente e, de algum modo, tem se realizado, por exemplo, a questão brasileira, né, das políticas de desenvolvimento, de distribuição de renda, tudo isso vem exatamente nessa caudal, cumprindo essas metas, cumprindo esses objetivos de desenvolvimento do milênio e agora os objetivos de desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030, ela traz em seu bojo agora o nome sustentável para cada objetivo. Objetivo de desenvolvimento sustentável do 1 até o 17, não só no nome da conferência, como já foi em Joanesburgo, na Rio+10, na Rio+20, no Rio de Janeiro, mas em todos os objetivos. Não é mais objetivo de desenvolvimento do milênio, mas objetivo de desenvolvimento sustentável. Cada objetivo ele é sustentável. E a agenda ela sai com esse preâmbulo, né, assim um pouco influenciada, segundo alguns, como Sampaio, né, fala, pelo constitucionalismo andino, né, se trata, portanto, de uma agenda ou de um documento internacional, documento de direito internacional público na área do direito
desenvolvimento sustentável, essa resolução assinada pelos países que participaram, mais de 190 países participaram dessa conferência, dessa cúpula, e definiram exatamente essa agenda. Uma agenda que ela começa a fazer a checagem em 20, vai para 25 outras metas, e para 30 outras metas. Mas observe bem, essa agenda é um plano de ação para as pessoas e para o planeta. Veja que aquela visão que era antropocêntrica do desenvolvimento anterior, ela agora se junta com uma visão ecocêntrica, o planeta está do lado. Aquilo que falava do constitucionalismo andino, né, que é exatamente da Pachamama, né, da Mãe Terra, e colocando realmente a natureza como algo importante ao lado do ser humano, né, e a importância da terra, a importância da natureza, dos recursos naturais, do meio ambiente para o desenvolvimento, e uma importância para a própria vida humana e para a vida, para a biodiversidade, para a vida do planeta. Então, isso trouxe essa visão ecocêntrica, de fato, para a pauta do direito do desenvolvimento, ou do direito do desenvolvimento sustentável, já que esses dois aspectos, ou esses dois modos de pensar, se juntaram nesse documento. Hard law ou soft law? Como falamos em direito regulador, como falamos em governança, esses instrumentos eles têm uma tendência a serem em camadas efetivados, né? E o que nós notamos, por exemplo, no Brasil? No Brasil, nós vimos uma comissão sendo designada, nós vimos vários atos sendo praticados, atos praticados pelo Executivo, atos praticados pelo Legislativo, nós vimos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, né, que cobra exatamente a comissão para os objetivos do desenvolvimento sustentável no Brasil em relação a esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Existe um acórdão de contas da União, que é o acórdão número 709, cobrando exatamente essas medidas. Então, a tendência, como se sabe, é que esse soft law ele se torne um hard law. E, às vezes, em razão das camadas de incidência do direito, já que o direito ele não é somente regra e somente princípio, ele é mais hard law e soft law. E, às vezes, um soft law se converte em hard law, dependendo da situação política do país. E nós observamos, por exemplo, esse ano, né, nós estamos vendo aí a pauta, ou o slogan da Agenda 2030. Esse slogan da Agenda 2030, que é exatamente o slogan não deixar ninguém para trás, é o mesmo slogan do governo atual, do governo federal atual, nesse ano. Ninguém fica para trás. Claro que, como nós notamos, o governo federal não colocou no orçamento plurianual previsão em relação à agenda, com o nome Agenda 2030. Mas o que está sendo feito, a agenda que está sendo feita esse ano é uma agenda quase baseada nas recomendações internacionais, com ressalvas, se é a questão de distanciamento social e outras questões. Mas o aspecto da segurança, da assistência social, o próprio combate às queimadas da Amazônia, respondendo a reclamos, né, internacionais, e mostra, de algum modo, que essa agenda ela tem se densificado dentro das esferas governamentais, nas esferas de governança, como é cobrada exatamente, como são cobradas essas esferas pelo Tribunal de Contas da União. E aí, a doutora Suzy, ela já fez a explicação em relação a essa questão da meta 9, eu vou aqui já partir para uma rápida síntese e concluir a minha fala. Essa meta, pelo próprio CNJ, ela se resolve através da solução de processos que tenham a ver com um assunto de grande demanda ligado a um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, como foi bem explicado. Nós escolhemos exatamente o objetivo do desenvolvimento sustentável 8, e a meta 9 é o objetivo a cumprir exatamente isso, ou seja, realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. E nós escolhemos, na 8ª região, a resolução de processos relativos a acidente de trabalho, exatamente porque o acidente de trabalho, ele macula o trabalho, a segurança do trabalho, no sentido lato, né? Um dos aspectos do trabalho decente, e o julgamento desses processos pela Justiça do Trabalho seguramente vão ajudar
na prevenção desses acidentes, porque aqueles que são condenados e aqueles que sabem que houve condenação, por certo, eles se preparam para não passar pela mesma situação. Bem, essa questão do trabalho seguro, eu vou saltar aqui para partir já para a parte relacionada ao que a doutora Suzy parou, para ganhar tempo. Dentro da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, veio o Programa Trabalho Seguro. E o Programa Trabalho Seguro, na verdade, ele vem de um documento da OIT que trata do trabalho decente, de 1999. E dentro do documento que diz o que é trabalho decente, o trabalho decente, em vários aspectos, né, que é o trabalho que tenha em seu bojo a liberdade, seja caracterizado pela liberdade, pela equidade, né, que é exatamente a questão de tratar as mulheres de acordo com a sua condição, o seu gênero, de tratar os deficientes adequadamente, de cada trabalho igual, remunerado de uma forma igual, e mais outros aspectos importantes que são enfatizados, a questão da dignidade, né, que é o trabalhador ter tempo para si, ter tempo para a sua família, ter tempo para a sua formação, poder ter lazer, né, um trabalho que garanta a dignidade do trabalhador, a realização pessoal do trabalhador e profissional, trabalhador com voz, mas também num desses aspectos do trabalho decente, é a questão do trabalho seguro, um trabalho que tenha segurança. E desse documento de 99, que é um relatório do diretor-geral lançando exatamente essa terminologia no direito do trabalho decente, tão bem divulgado na nossa região por Zé Cláudio Monteiro de Brito Filho, dentro dessa perspectiva já havia a previsão de um programa Trabalho Seguro nesse documento. E aí, em 2012 apenas, em 2011, o governo federal baixou a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, e em 2012 nós adotamos, como foi enfocado pela doutora Suzy, o programa Trabalho Seguro dentro da nossa Justiça do Seu Trabalho, através do Conselho Superior do Seu Trabalho. E agora estamos numa situação para enfrentar a realidade. Eu vou abordar já, eu peço dois minutos para concluir, né? Nós vemos aí esses dados de cima que foram mandados pelo doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, mostrando um pouco de redução de mortes e doenças no ano de 2018. Não temos dado ainda de 2019. Mas no Pará houve um certo aumento, né, de acidente de trabalho. Estamos em 2018 com 10.600 acidentes de trabalho. O campeão de acidente de trabalho no Pará é o cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente. E se nós olharmos as notificações de acidente de trabalho, nós vamos ver que 40%, mais ou menos, dos acidentes de trabalho notificados no Pará, eles se relacionam com aqueles que trabalham no solo, ou trabalham ou no subsolo, é o setor minerário, né? É o setor de cultivo de plantas permanentes ou temporárias, de pecuária, outras áreas contribuem com um número gigantesco, eu até anotei aqui, mas não vai dar para tratar agora, de acidente de trabalho. E para ajudar exatamente para que esse ambiente melhore, ou essas situações melhorem, realmente a proposta do CNJ, através da conselheira Maria Tereza Uípe, que foi atendida prontamente pela presidência do tribunal, e a corregedora do tribunal também, que recomendou que fosse colocado em pauta de audiência os processos relacionados ao trabalho. Eu mesmo coloquei essa semana, instruí processo em que trabalhadora que quebrou a bacia e uma vértebra, né, ao cair de escada. Ouvi depoimentos essa semana. Então, o nosso plano, que já foi mandado para o CNJ, como foi trazido pelo doutor Vicente através da informação do Neto, e que eu projeto uma parte dele aí, o nosso objetivo é, nesse ano de 2019, esse objetivo é de 2020, melhor dizendo, julgar os processos que estavam com instrução encerradas, que tenham como matéria acidente de trabalho no ano de 2019. Eu acredito que o segundo grau também vai dar alguma colaboração, nós vamos compilar dados, porque o segundo grau está enxugando realmente a sua pauta, e no primeiro grau, não sei se para sentenciar, a nossa meta foi essa, tem muita coisa, mas nós aproveitamos para colocar em pauta virtual, eu estou virtuais, vários colegas estão fazendo, né, para examinar o tema acidente de trabalho. Essa é a colaboração, uma das colaborações, além da prevenção, através desse webinário, e outras medidas que o Programa Trabalho Seguro tem feito no decorrer desses anos,
para servir exatamente de prevenção, como recomenda a OIT desde 1999, como recomenda o Programa Trabalho Seguro, através da Resolução 96 do CSJT, e o nosso plano, ele objetiva exatamente isso. Eu vou encerrar, já que nós estamos com o meu tempo está esgotado, eu peço desculpas, né? O trabalho sustentável, portanto, eu quero dar apenas uma contribuição, uma reflexão, é o que sustenta o trabalhador, né? Ele é pleno, porque ele é permanente, ele dá renda, né, e com isso ele satisfaz a questão social, né, a vertente social, permitindo ao trabalhador desfrutar de seus direitos sociais. Ele é sustentado em razão de sua participação na atividade econômica. O trabalhador produz, e produzindo com a empresa ou com aquela atividade econômica, ele também se sustenta. E é decente, ou seja, é sustentável, ele é livre, é equitativo, seguro e digno, em um meio de ambiente de trabalho adequado e que contribua para a sua realização pessoal na cidade e familiar, portanto, intergeracional. Com isso, eu encerro aqui as minhas palavras e agradeço pela oportunidade nessa tarde. Tinha muitas outras considerações, mas o tempo realmente não me permite. Muito obrigado, doutor Vicente. Retorno a palavra à presidência. Muito obrigado, doutor Itamar. Olha, o doutor Jogenor, na sua fala inicial, ele prognosticou. Cada vez que ouvimos um dos nossos colegas, no início, o doutor Jogenor, que deu a abertura, eu comparo com uma sinfonia, ou até uma ópera, né? Comparando com música, fez a abertura, aí em seguida passou como se fosse assim o Pelé passando para o Garrincha, né? Só para fazer uma comparação, porque só temos craques aqui, né? A doutora Suzy preparou tudo, começou a preparar e deu de bandeja para o doutor Itamar, não é? E cada vez que eu ouço o doutor Itamar, e quando converso com ele, fica assim encantado, verificando o progresso, sempre o progresso, cada vez mais se dedicando. Eu posso imaginar quanto colega se aprofundou, se dedica a isso, para buscar essas informações com muita propriedade. Não é? Como está anunciado no nosso site, eu vou até ler um pequeno trecho da nossa notícia aqui, no nosso central de notícia, que o Tribunal do Trabalho realizará esse webinar sobre a prevenção de acidentes de trabalho, com o tema Agenda 2030, a promoção do crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente na região amazônica. Então, como se diz, todos foram, e particularmente o nosso último colega, aqui eu estou fazendo uma referência mais expressa, que é o doutor Itamar, foi exatamente na mosca. E para não sair da arte, já que falei um pouco de música, para falar um pouco na poesia, vamos fazer o fecho, né, desse nosso soneto com o fecho de ouro, não é verdade? Com chave de ouro, que todos são mais do que ouro, todos são diamantes. Eu falo em ouro aqui, eu estou até depreciando um pouco. Então, com a chave de diamante, que todos são, do nosso colega Ney Maranhão, que eu preciso que ele me diga ainda se ele está em Portugal, se está no Maranhão, se está em Macapá, sei que está aqui conosco. Obrigado, doutor Itamar, não é? Ao mesmo tempo em que eu devolvo a palavra para o cerimonial para fazer a continuação dessas nossas atividades. Ao cerimonial, Daniel. Registramos nosso agradecimento ao excelentíssimo juiz do trabalho, Raimundo Itamar Lemos Fernandes Júnior, pela sua contribuição ao evento. E para expor a última palestra deste seminário virtual, usará a palavra Sua Excelência, o juiz do trabalho Ney Estane Moraes Maranhão, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá, que falará sobre o tema Amazônia, Sustentabilidade e Meio Ambiente do Trabalho. Boa tarde a todos. E quero, antes de tudo, agradecer ao doutor Walter Paro pelo convite, cumprimentar o nosso querido desembargador Vicente José Malheiros da Fonseca, né, nosso decano, querido amigo, confrade, como disse Itamar, nosso mestre, desde o primeiro momento na magistratura. Então,
aquele que preside a sessão, cumprimento também o doutor Gelgenor de Souza Franco Filho, querido amigo, também nosso, digamos assim, a referência, né, intelectual e também na magistratura, a quem eu tenho grande e profunda admiração, também estendida a doutora Suzy, que esse semestre temos o prazer de, enfim, fazer, né, uma parceria acadêmica com os nossos grupos de pesquisa. É um prazer, doutora Suzy, estar mais uma vez com a senhora, viu? E o meu amigo Itamar, né, que se eu elogiar o Itamar, eu estou que nem o Gelgenor também, isso é suspeito. Então, é uma referência, né, na minha vida pessoal em todos os níveis. Então, prazer, Itamar, obrigado também pelo convite que você também fez, né, diretamente a mim, representando o programa Trabalho Seguro, que já fiz parte da Comissão Nacional do Trabalho Seguro, e realmente conheço muito bem como é a dinâmica e a importância desse programa, não só no âmbito do TST, mas também regionalmente. Eu vou falar, Fampa, com 13 minutos você me avisa, tá bom? Quero cumprimentar a todos, eu não vou me alongar, quero terminar em 15 minutos, porque eu sei que o tempo já está adiantado. Eu queria, inicialmente, fazer esse retrospecto que é interessante, que o doutor Vicente faz sempre com essa verve poética que ele tem. O doutor Gelgenor foi o nosso realista, né? Colocou os nossos pés no chão, levantou realmente as perspectivas reais de cumprimento da Agenda 2030. A doutora Suzy, ela continuou nessa lida, mas no aspecto institucional, explicitou os vetores normativos oficiais, né, no âmbito do judiciário, trabalhou muito bem o próprio objetivo de desenvolvimento sustentável número 8, e também da necessidade do plano de ação já avalizado pelo CNJ, né, o plano de ação regional. Então, ela nos brindou com uma palestra de fundo mais institucional. O doutor Raimundo Itamar fez aportes importantíssimos, né, no plano jurídico internacional, né, nos contextualizando a respeito do trabalho decente, meio ambiente do trabalho, e até propondo um conceito próprio, né, de trabalho sustentável, sempre com muita maestria. Eu queria, então, viu, doutor Vicente, se o senhor me permitir, fechar com uma reflexão muito singela a respeito de uma dificuldade que eu chamo de dificuldade epistêmica, porque ela traduz alguma resistência no plano do conhecimento, da assimilação da ideia mesmo, de que existe uma afinidade, eu diria até ontológica, entre a perspectiva trabalhista e a perspectiva ambiental, ou mais precisamente, entre o meio ambiente e o meio ambiente do trabalho, né? Então, em algum momento da história, nós avalizamos uma separação, né, uma bifurcação desse plano da realidade entre o ambiente, ou o meio ambiente, e o trabalho, a realidade trabalhista, né, e o meio ambiente do trabalho, e a realidade ambiental e as suas conformações próprias, ligadas inicialmente à ecologia e depois ampliadas. Então, essa dificuldade ela é tão patente, por exemplo, Itamar, Suzy, que quando nós vemos grandes eventos de direito ambiental, dificilmente, tá? Eu não vou, claro, cometer injustiças, mas na grande maioria das vezes você vê discussões pautadas no campo do meio ambiente artificial, natural, né, da ecologia, no meio ambiente cultural, mas realmente é incômodo perceber como na pauta do direito ambiental não se vê discussões do meio ambiente do trabalho, né? Então, me parece haver uma certa resistência na assimilação da ideia de que meio ambiente do trabalho integra o meio ambiente humano em geral. E isso é realmente um veso do pensamento moderno, o veso das especializações demasiadas, né? Ou é trabalhista ou é ambiental. Você tem uma dificuldade em compreender que a realidade é complexa, que ela se imbrica, que ela se entrelaça, e que esses fenômenos, por exemplo, do meio ambiente do trabalho, doutor Gelgenor, é, como o senhor sabe, um fenômeno multifacetário, pluridisciplinar. Nele você vê incidência de normas trabalhistas, mas não somente. Você vê incidência de normas ambientais, né? Você vê incidência de normas do direito administrativo,
você vê a incidência do normas do direito civil, enfim, o meio ambiente do trabalho tem essa dimensão produtiva, tem a dimensão técnica e tem uma dimensão ambiental, e também tem uma dimensão psicológica, né, psicossocial. Então, esse caráter multifacetário, que eu diria que é da realidade, nós, pelo viso da modernidade, do pensamento cartesiano, né, da ideia de categorizar, dividir, dissecar, dominar e especializar as disciplinas, isso acabou nos gerando a dificuldade de assimilar essas compreensões holísticas, né, complexas da realidade. Então, eu acho que, com Edgar Morin, que eu sempre cito, isso nos gera pensamento mutilado, que, por consequência, gera ações mutilantes e uma má compreensão da realidade. E aí eu avanço um pouquinho mais para destacar que, ontologicamente, meio ambiente natural e meio ambiente humano, eles são indissociáveis, né? A ideia de sustentabilidade, meio ambiente, proteção do meio ambiente em geral, e o meio ambiente do trabalho, elas são fenomenicamente intrincadas, relacionadas. E isso ficou patente, eu trago 2 exemplos muito rápidos, por exemplo, em Brumadinho. A tragédia de Brumadinho expressou de maneira muito vívida a percepção da dificuldade de se entender que a proteção do meio ambiente como um todo, eu falo como um todo porque a tragédia de Brumadinho não foi só uma tragédia no meio ambiente natural, mas ela também destruiu uma cidade, destruiu cultura, destruiu artifícios, prédios, artefatos prediais. Então, ou seja, foi meio ambiente cultural, artificial, natural, mas não se percebeu que a fonte e a origem da problemática envolvia diretamente o meio ambiente do trabalho, concepção, gestão e manutenção dos recursos tecnológicos de contenção dos detritos produzidos. Então, veja que a canalização num eventual rompimento daquela barreira, doutora Suzy, veja que a logística impunha que o material descesse diretamente a setores administrativos da empresa, né? O que aconteceu, infelizmente, matou muitos trabalhadores. Então, se nós tivéssemos uma vigilância, se nós tivéssemos um controle rigoroso do equilíbrio do meio ambiente do trabalho, de maneira a resguardar riscos físicos dos próprios trabalhadores daquela mineradora, você teria, por consequência, uma preocupação séria com a qualidade do esquema técnico para aquela barragem e com a manutenção adequada daquela barragem, com isso protegendo o meio ambiente natural. A ligação direta entre meio ambiente do trabalho e meio ambiente em geral fica patente também com a pandemia. Nunca ficou tão claro que, se você não tem um empregador que controla rigorosamente os aspectos sanitários do meio ambiente do trabalho, o que acontecerá, né, doutor Vicente? Aqueles trabalhadores serão contaminados no microcosmo trabalhista e, ao saírem e retornarem para as suas residências, eles contaminarão e propagarão a pandemia. Então, ficou também evidente essa relação muito clara e muito evidente entre equilíbrio do meio ambiente do trabalho e consequente equilíbrio do meio ambiente como um todo, trazendo à tona o que a gente tem defendido muito claramente na doutrina, doutora Suzy, doutor Georgenot, que o meio ambiente do trabalho equilibrado, ele não tutela exclusivamente os trabalhadores, mas, na verdade, tutela a comunidade em geral e o próprio meio ambiente como um todo. Então, passando para um segundo momento, ainda tentando dar visibilidade, né, à necessidade de enxergarmos meio ambiente do trabalho, questões trabalhistas e questões ambientais de maneira una, né, de maneira intrincada, né, de maneira integrativa, eu destaco, por exemplo, que tanto a questão social, né, e aqui eu incluo a questão trabalhista, quanto a questão ambiental, a questão social surgida no século XIX, efetivada no século XX, né, com as primeiras normatizações, com a constitucionalização do direito do trabalho, e a questão ambiental, como o doutor Itamar disse, em 1972, com a Conferência de Estocolmo, né, ganhando vida de forma oficial, tanto uma quanto outra, elas redundam e são originárias
das mesmas causas, né, produtivas, socioeconômicas, da industrialização. A industrialização acirrou a poluição em todos os níveis, inclusive a nível ambiental trabalhista. Não sem razão, doutora Suzy, a primeira questão ambiental que necessitou de intervenção estatal foi uma questão ambiental trabalhista. Foi, por exemplo, no Pills Act, né, 1802, aquela regulação inglesa, né, da jornada de trabalho de menores aprendizes, mas foi nas convenções da OIT. A primeira convenção da OIT, ela é centrada em limite de jornada de trabalho, ela é centrada em proteção da segurança e também garantir a saúde dos trabalhadores. Então, é exatamente na OIT que nós vemos as primeiras necessidades de intervenção para garantir equilíbrio ambiental, no caso, equilíbrio ambiental trabalhista. Né? Essa dimensão, essa faceta ambiental mais visível foi realmente a faceta trabalhista. Depois, repito, em 72, a dimensão ambiental ecológica, né, propriamente, ela surge em Estocolmo. Agora, essa conexão, não apenas histórico-fenomênica, mas também jurídico-fenomênica entre meio ambiente do trabalho, ela é abraçada na nossa Constituição Federal. Então, como todos sabem, a nossa Constituição ela afiançou uma concepção ampla de meio ambiente. Ela abraçou uma concepção multidimensional, a inserir pelo menos 4 dimensões, né? O meio ambiente natural, artificial, cultural e laboral. O professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo já insere o meio ambiente digital. Então, todas elas, juridicamente, elas foram avalizadas como merecedoras de tutela jurídica, inclusive o meio ambiente do trabalho, explicitamente citado no artigo 200, inciso 8 da Constituição Federal, como integrante do meio ambiente humano. Isso fica muito mais explícito na nossa agenda, né? Agenda 2030, né? No objetivo 8, que foi muito bem tratado pelos colegas, que faz essa intersecção interessante entre meio ambiente e trabalho decente. E aí o Itamar, de forma muito feliz, demonstra que essa figura do meio ambiente do trabalho, ou melhor, essa dinâmica trabalhista, a relação jurídico-trabalhista, ela assimila a tríade do desenvolvimento sustentável de forma muito tranquila, na dimensão produtiva, né, na dimensão do trabalho pleno, na dimensão do trabalho pleno tocando o aspecto social, trabalho produtivo, né, o aspecto econômico, e o trabalho decente, como muito bem Itamar colocou, tocando a axiologia da coisa, né, ou seja, a ideia de realmente solidariedade, intergeracionalidade, a perspectiva claramente ambiental. Então, a gente assimila, o meio ambiente do trabalho tem isso, ele tem essa facilidade, ele facilita acomoda de forma muito pacífica a pauta ambiental. Então, isso é reconhecido na Agenda 2030, embora não seja reconhecido nas reflexões científicas que a gente vê muitas vezes nos livros e também nos congressos. Essa ideia de visão holística, portanto, ela demanda que a gente enxergue a temática ambiental, a problemática da Amazônia e do meio ambiente do trabalho, dentro de uma ótica realmente mais ampla, que demonstra a necessidade de que tenhamos uma proteção sistêmica, que envolva preocupação não apenas no sentido de nós mantermos o meio ambiente natural intocado, né, resguardarmos os lençóis freáticos, a qualidade da água e tudo, mas, sobretudo, isso que eu quero enfatizar já partindo para o final, enfatizar a importância da intervenção humana para a qualidade ambiental. Então, quando você fala de proteção ambiental, você está falando em ficar atento às grandes obras, não apenas nas suas repercussões ambientais propriamente, mas também em como essas grandes obras se instalam, que tipo de vulnerabilidades elas colocam não apenas ao meio ambiente, mas também aos trabalhadores. Você está falando de impunidade de crimes ambientais. Se você não tem uma dinâmica de fiscalização dos crimes ambientais, e eu diria dos crimes trabalhistas também, você tem fomento à degradação ambiental, você facilita a degradação ambiental, você também vê atividades irregulares
na Amazônia, como foi dito aí pelo Itamar, mineração, né, Suzy, que você trabalha muito bem esse tema. Na época da pandemia, o que mais cresceu, né? A busca pelo ouro, lotar, os trabalhadores foram para cima disso, porque a cotação internacional do ouro subiu muito. Então, o plano da discussão das madeireiras, a exploração ilícita de madeira, né, queimada. Então, é uma relação direta entre queimadas, né, garimpagem, existe uma relação direta entre pobreza, existe uma relação direta entre trabalho escravo. As coisas estão implicadas, elas estão ligadas umas às outras. E as soluções, portanto, não podem partir de especialistas de A ou B, né, de ambientalistas ou de laboralistas. Essa é uma construção que desafia os muros científicos. É uma construção de soluções que se dá num plano de uma governança coletiva e global. Então, isso demanda, portanto, no plano epistêmico, que a gente assimile uma realidade de mundo que aceite a complexidade, que aceite essas interações da realidade e que, portanto, ofereça soluções que toquem a todas essas dimensões. Eu, já encerrando, eu cito aqui o professor Juarez Freitas, que tem uma obra sensacional sobre sustentabilidade. Ele diz que as grandes questões ambientais do nosso tempo, como aquecimento global, poluição do ar, das águas, insegurança alimentar, exaurimento dos recursos naturais, desmatamentos criminosos, trabalho em condição análoga de escravo, pobreza e desigualdade social, tudo isso toca as narrativas que são dos aspectos sociais, econômico e ambiental. E, portanto, propõe o professor Juarez Freitas que as soluções elas devam ser atendidas nessa perspectiva interdisciplinar. Elas só podem ser equacionadas dentro de uma visão integrada. Né? Por isso que, por exemplo, doutora Suzy, doutor Georgiano, a justiça do trabalho ela tem um papel a cumprir. Né? O programa Trabalho Seguro cumpre um papel relevantíssimo quando, por exemplo, ele fomenta a discussão científica, promove um webinário desse nível e publiciza reflexões que demandam consciência ambiental e, o mais importante, consciência ambiental holística que envolva também o meio ambiente do trabalho como faceta e dimensão integrante do meio ambiente humano. Para encerrar, eu acho que eu estou dentro dos meus 20 minutos, o professor Amartya Sen, ele propõe uma visão de sustentabilidade, que é exatamente essa que eu estou propugnando, que é uma visão ativista, né? É uma ideia de que a sustentabilidade ela se concretiza na medida em que o homem verdadeiramente faça interferências inteligentes no mundo. Não é só no meio ambiente natural, mas ele realmente promova a expansão das liberdades das pessoas. Então, ele sugere que a questão da sustentabilidade depende de intervenções socioculturais, construtivas, potencializadoras da liberdade humana. E eu relacionei aqui, encerrando algumas coisas. Por exemplo, a doutora Suzy até tocou nesse ponto. Doutora Suzy, por que não se criam selos laborambientais? Nós temos empresas que usufruem no mercado, angariam no mercado, né, consumidores debaixo de um selo ambiental. Apesar do selo ambiental, ela não paga os direitos trabalhistas, tem gestão com assédio, você tem adoecimento entre os trabalhadores. Ora, como é que fica o meio ambiente do trabalho? Será que ele não deveria influenciar na concessão de selos? Nós poderíamos ter um selo de labor ambiental que as empresas recebessem por alimentar e por praticar os vetores do trabalho decente. Pouca acidentalidade de trabalho, pouco adoecimento, combate a assédio, violência, né? Pagamento, igualdade, né, salarial entre homens e mulheres, enfim, são fatores importantes. A questão educacional é muito importante, ou seja, entre esses fatores socioculturais de proteção do meio ambiente, inclusive do meio ambiente do trabalho, estão certamente uma mídia bem formada, pessoas cultas, pessoas educadas, conscientes ambientais, socioambientais, da necessidade, por exemplo, de ter a liberdade e o poder de escolher entre comprar produtos de uma empresa A ou B, a depender, por exemplo, se na cadeia produtiva delas há indícios de trabalho escravo ou reconhecimento de trabalho escravo. Sem dúvida, a proteção ambiental na Amazônia e do meio ambiente do trabalho também passa
por botar fim ao sucateamento da fiscalização do trabalho. Né? É vergonhoso nós vermos como os instrumentos públicos de fiscalização do trabalho estão sucateados, não é de agora, é de muito tempo, e isso seguramente contribui para a impunidade e contribui para o fomento à desigualdade social, à degradação ambiental e também para o atingimento das metas de trabalho decente. E, por fim, tocando num ponto que é mais contemporâneo, a questão do mínimo existencial digital. A consciência ambiental passa pela alfabetização digital, né? Ou seja, nós vimos que a Amazônia, infelizmente, no Brasil, é a região que tem menos pessoas com acesso a meios digitais, e seguramente esse aporte digital, essa alfabetização digital entra como elemento sociocultural relevante para o combate à poluição, para a consciência ambiental e também para o alcance da ideia de trabalho decente. Então, eu acho que no tempo, né, Fampa? Quanto tempo eu tenho aí? Fechamos agora, doutor, 20 minutos. Pronto, então acabou. Eu tinha mais umas coisinhas aqui, mas 20 minutos em ponto. Quero agradecer, doutor Vicente, doutor Itamar, doutora Suzy, doutor Georgenor. Obrigado, doutor Paro, e espero ter contribuído com as colocações de vocês, com o evento. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todos. Saúde. Doutor Ney, muito obrigado. Ao tempo em que eu faço essas últimas colocações, depois certamente ainda terá um brevíssimo encerramento, apenas eu quero fazer uma comunicação que eu acho que é oportuno, que foi feito até a pedido de um nosso servidor que está agora assistindo, que é o Rodopiano Neto. O Rodopiano Neto é muito envolvido nesta área. E já foi disponibilizado no nosso site do tribunal uma notícia sobre a Agenda 2030 no Poder Judiciário, particularmente o fato do nosso tribunal ter apresentado o seu plano de ação ao CNJ, como falei ainda há pouco, não é? E nessa notícia, eu recomendo que todos possam ler, é uma notícia que está no nosso site, esse plano que foi apresentado pelo servidor Rodopiano Neto, a quem teço meus elogios, foi apresentada a conselheira Maria Tereza Willy Gomes, gestora nacional da meta número 9 do CNJ, e dentre outras ações, resumidamente, se pode dizer a realização de uma live sobre a construção de trabalho seguro e decente em tempos de crise, não é? A identificação de 911 processos, quase 1.000 processos de acidente de trabalho pendentes no primeiro grau até 31 de julho, na vara, e o estímulo para gerenciar o acervo dos processos no sistema OROS. A inclusão nas atas de correição, isto é com a doutora Graziella, que ainda é a corregedora, de recomendação da corregedoria regional, feita pela desembargadora Graziella, no sentido de que as varas façam monitoramento mensal dos processos de acidente de trabalho pendente de julgamento, bem assim, no que for possível, a realização de pautas de ações que versam sobre esse tema. E envio de ofício ao COGES com relação a esses processos. Mas eu faço um destaque, que eu já fiz, mas agora faço com ênfase, que está nesse noticiário. Elogio. Ao final da apresentação, a conselheira Maria Tereza Willy, lá do CNJ, que é responsável nacional pela meta número 9, parabenizou o nosso tribunal, território 8ª região, pela objetividade e clareza do plano de ação, ressaltando a integração das ações com a Corregedoria Regional, por meio da inclusão de recomendação expressa nas atas de correção, além do envio de ofícios com a listagem dos processos relacionados a acidentes de trabalho, sem prejuízo do gerenciamento eletrônico do acervo por meio do sistema OROS. Eu fiz questão de fazer esse registro não só para atender um pedido do nosso servidor tão eficiente, que é muito envolvido com essa área, o Rodopiano Neto, como também
por estar aqui representando a presidência do tribunal, que é impessoal, na verdade, a administração do tribunal, que envolve a corregedoria e todos os desembargadores, enfim, que colaboram com esta meta, Excelência, para fazer um registro. E, muito particularmente, um registro, já ouço, Vossa Excelência, ao nosso colega, que eu não fiz de forma tão evidente, faço agora, que é o doutor Walter Roberto Paro, que é o coordenador regional do Trabalho Seguro, que está de parabéns por essa iniciativa. Antes de concluir e passar a palavra ao cerimonial uma vez mais, eu quero ouvir o meu colega, doutor Itamar. eu queria só por uma questão de justiça dizer o seguinte, a presidência do tribunal, ela convidou o programa Trabalho Seguro, através do desembargador Walter Paro, para representar o tribunal junto ao CNJ nessa temática da Agenda 2030. O desembargador Paro tem participado de reuniões quinzenais no CNJ, reuniões virtuais, ele tomou a frente realmente dessa demanda e, infelizmente, em razão da pandemia, nós temos tido várias dificuldades, o que é normal, mas andou muito bem, como o senhor acabou de resumir. Aí eu queria aqui parabenizar o desembargador Paro pelas suas atividades relacionadas à sustentabilidade, porque foi repassado ao programa Trabalho Seguro pela presidência do tribunal também essa responsabilidade. Só esse registro, Excelência. Pois não, Excelência. Como eu gosto muito de música, de poesia, de arte em geral, vou falar um pouquinho de teatro. Nós estamos aqui na cena. Tem pessoas que estão nos bastidores. Dentre estes, o doutor Walter Paro, que merece nossos aplausos. Eu devolvo a palavra ao cerimonial, né, e depois farei um brevíssimo encerramento de 1 minuto só. Cerimonial. Agradecemos ao excelentíssimo juiz do trabalho, Ney Estânio Moraes Maranhão, pela brilhante exposição. E para proceder ao encerramento oficial deste evento, usará a palavra, uma vez mais, o excelentíssimo desembargador do trabalho decano, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, neste ato representando a presidência e no exercício da vice-presidência, desembargador Vicente José Malheiros da Fonseca. Pois não. Agradeço a todos que participaram deste evento, os colegas Jorgenor Sora Franco Filho, Suza Elizabeth Cavalcante Cury, Itamar Lemos Fernandes e o doutor Ney Maranhão, que acabou não revelando se está em Macapá, em Portugal, no Brasil, no Maranhão. Ele está aqui conosco, é importante, não é? Ao tempo em que agradeço... Estou por aqui, estou nessa região, doutor Vicente. Tá certo. Ao tempo que agradeço a todos os servidores que participaram de apoio institucional, ao cerimonial, à ASCOM, à CETIM, e todos os servidores, inclusive a Elânida, pela Escola Judicial, né, todos que estão aqui, desejando a todos uma boa noite, porque já estamos entrando na calada da noite, e parabéns para o nosso tribunal, parabéns para o 8º Regional, pela realização deste excelente seminário, seminário na web, que é o webinar. Declaro encerrado nossa reunião, nosso seminário. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado, Fampa, também. Obrigado a todos. Obrigado, Fampa. Obrigado. Abraço, embargador Vicente, embargador Jorgenor, embargador Suza. Então, fiquem com Deus. Até. Doutor Ney, e a todos os servidores, Danilo, Obrigado, colega. Rodopiano, todos os colegas. Um abraço, grande abraço.